tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 14 de setembro de 2011, quarta-feira. O verbete é de número 2054. Tem 6 páginas, 48 logias e 17 máximas. Nós chamamos atenção para a divisão do detalhismo, que tem 12 máximas. O tema é autodialética evolutiva. A especialidade é autorreflexologia. Quem redigiu o verbete é o professor Arlindo, o nosso Arlindário, que está aqui muito bem acompanhado pela professora Dona Rosa. Dona Rosa. Tá certo? De modo que ele está preparado para o que deve é. Definição. A autodialética evolutiva é o ato, efeito de a consciência intermissivista lúcida aprimorar-se por meio de autoenfrentamentos contínuos, desconstruindo os fluxos de pensênios e atitudes patológicas por meio de atuações autoconsciencioterápicas sucessivas, resultando em fluxos homeostáticos, assentando cada vez mais o equilíbrio íntimo e a autoevolução consciencial. Com isso aqui ele está mostrando a tese, a antítese e a síntese. Agora, a autorrefutação da tese pela antítese constituindo a síntese. A substituição do modus faciendi patológico pela atuação homeostática. A fase crítica do recolhimento íntimo gerando confrontos autodialéticos. As ideias originais potencializando a solução autodialética. A pesquisa das ideias originais favorecendo a consumação autodialética. A iniciativa pessoal alavancando os entrechoques dialéticos homeostáticos. O ad continuum na revisão das ideias ultrapassadas. O poder das neoideias libertárias para atingir a harmonia interior. Eu li apenas uma parte, tem mais de 20 linhas essa parte aí, da fatologia. A impactoterapia proporcionada pelo acesso à parapsicoteca. A autovivência do equilíbrio intraconsciencial permanente nas comunex evoluídas. Na argumentologia, tem aí a taxologia com 28 fatores relacionados à autodialética evolutiva. Na remissologia dos 15 itens destacamos autoimperdoador, autorreflexão de 5 horas, autorresolução, mega-calibragem intraconsciencial e uróboro introspectivo. Frase enfática. Autossuperação incessante, autoexperimentada pela consciência intermissiva lúcida, resulta do fluxo encadeado de recins, ou a correspondência ipso facto à autodialética evolutiva. Eu quero lembrar que falta só um espaço na segunda linha, mas ele está perfeito aqui, ó, o quarteto das linhas. Você experimenta encadeamentos de recins conforme as bases fixadas pela autodialética evolutiva? Utiliza-se eficientemente dessas experiências? Tem 6 fontes bibliográficas, logo em seguida. Agora, questionamento. Gostaria de saber o ponto de vista da conscienciologia com relação às ideias sobre a conspiração mundial, Illuminati, nova ordem mundial e assuntos relacionados. Quando observamos o mundo, principalmente os meios de comunicação, vemos que tudo está para nos influenciar negativamente. Imagens subliminares, propagandas que estimulam a luxúria, a ganância, o egoísmo. Grandes marcas com pactos. A maçonaria envolvida no meio e também algumas religiões. Tudo parece caminhar para uma grande conspiração, onde as maiores empresas do mundo, os maiores bancos estão nas mãos de famílias suspeitas. Os Bilderberg, os Rothschild, ou Rothschild, que indiretamente já dominam o mundo. Olha, isso tudo aí existe, mas isso é porque houve aumento da população, né? Há uma explosão demográfica, aí tem de tudo. Agora, esse negócio de conspiração mundial,
os processos dos judeus, isso é muita conversa, não existe tanta coisa assim não. Existem os programas internacionais desse povo todo, mas isso não equivale a uma conspiração mundial. Esse negócio não é bem assim não. Agora, o obsessor é capaz de causar dor física ao modo de peso na área do pescoço e pressão na cabeça, criando pensamentos de morte. O obsessor mexe com a energia. A energia faz qualquer coisa na pessoa. Depende dela deixar. Tudo é possível. Sou praticante de Reiki, ou como o povo americano gosta, Reiki. Isso ou qualquer outra prática energética pode impedir que instale o EV? Não. Aí o EV supera isso tudo, que é a vontade que manda. É difícil sentir a vibração forte? Não, depende da pessoa. Sinto algo se mexendo, a maioria das vezes, sinto balonamento e sinto como se tivesse corrente elétrica. Teria alguma dica? A minha dica é o seguinte: evolua com isso, desenvolva o processo, trabalhe mais com as energias. Outra questão, no quarto tem um mensageiro dos ventos de ferro, muito bonito, com o símbolo do Yin Yang. 2 tabuleiros montados de xadrez. O computador, que tem bastante pornografia. Algumas dessas coisas eu deveria tirar do quarto ou de minha vida, pois caracteriza o bagulho energético. Olha, aí depende da sua consciência, né? O problema é seu. O urubu observa bem. Agora, pornografia dentro do quarto, olha bem aí o que você está fazendo. Agora, queria dizer aqui para vocês que nós temos aqui a lista da turma do curso SCP-3. Já tem 171 inscritos e tem mais 17 pessoas que trabalham no curso. O Alexander já vai para lá. Ele está seguindo a viagem hoje para o Rio, para ir dar o curso. Se vocês quiserem, ainda tem chance ainda, tá? Ainda tem lugar. Eu queria também chamar a atenção para o meu amigo que está aqui hoje, que é o Martin Luther King, e chegou aí hoje, e está aí de olho em vocês. Ele é meio silencioso, mas está de olho. Olha bem aí o que se passa. Tá certo? É mais um que aparece aqui. Nós vamos ter uma série deles. Vocês já viram lá fora, e já tem os pedestais, mais de 50 pedestais prontos para colocar os bustos, de modo que vocês se preparam, que vai ter muita gente, vocês pensarem a respeito. Agora, eu entrego, então, o professor Arvindário às mãos de vocês, tá certo? Podem perguntar à vontade sobre a autodialética evolutiva. O trabalho dele está muito inspirado e com muitos dados sérios. Vocês têm uma ideia só de termos, sabe? Sesc Pedais tem 26. Vale a pena pensar aí na coisa, tem muita coisa para se pensar aqui. Agora, na sua relação de 28, tem 3 aqui que são quase sinônimos. Você fez muitas aproximações assim. Por exemplo, o 4 e o 7. Autocognição e autoconhecimento. Isso aí praticamente é sinônimo. Depois, o 8 e o 11. Autoconsciencialidade e autoconscientização. Depois, o 19 e o 23. Autointrospecção e autoprospecção. Esses 3 são praticamente iguais. Se você quiser, eu tiro os 3, deixo só 25 aí. Tá certo? Agora eu ponho logo em seguida esses nomes. O segundo eu ponho logo na frente do outro. Pode mudar. Acho que fica mais claro. Pode mudar, sim. Pode? Então tá. Eu vou fazer isso aí para ficar mais... Porque eles estão com muitas aproximações, sim, mas esses aí estão praticamente quase iguais, né? Eu vou fazer então aí, para acertar a situação. Aqui no bem, na taxologia, eu queria entender o número 20. O número 20? Então, quando você tem um mega problema, poderia ser um mega trafar, e você usa justamente a recim, ou o que eu chamo aqui de autodialética evolutiva, que é a base na recim, para superar esse mega trafar, esse mega problema, e
Por isso que eu coloquei aqui como uma base da taxologia. Não sei se expliquei bem. Eu queria te perguntar da pensenologia, na segunda linha, os contrapensenes promotores da homeostase pensênica. Então, os contrapensenes, porque essa base dialética, ela parte dos contrapensenes. Você tem, vamos dizer, você supera um pensene, vamos dizer assim, patológico ou mal, um pensene que você vai superar como uma forma também de recim, uma auto-recim, porque isso aí é tudo um movimento interno. Esse movimento interno, ele leva em conta, ele parte tudo, o foco aí é pensene, né? Pensênico. Então, você usa um contrapensene, que é um processo também dialético, superando um pensene, vamos dizer assim, trafarista ou patológico, nessa superação você entra numa homeostase, um processo sadio, de equilíbrio, que é o processo tudo dessa autodialética. Esse processo tudo de autodialética, ele não sou eu que inventei, o próprio processo evolutivo, ele é autodialético. E tudo é do alto, o que vem da pessoa, vamos dizer assim, é o que modifica o mundo. Você muda o externo através do pensene. A melhoria dos pensenes, você vai melhorar a sua atuação e você joga para o externo. Mas eu vi que você utilizou muito no verbete a palavra autodepuração. Por isso que é tudo alto. Eu acho que é primordial a gente pensar sempre no alto, porque a mudança interior é que faz a evolução, ela que vai melhorar a assistência, a interassistência e tudo. Ela vai atingir o externo, a parte interna, vamos dizer, essa movimentação interna da pessoa, para mim, é sempre o principal, para que haja evolução também grupal. Ela se estende para fora, ela tem... por isso que eu acho que tudo que é alto, assim, não só autodialética, ela tem uma importância muito grande. Tudo que é interno da pessoa é que é a base, vamos dizer, da evolução. Agora, uma coisa muito importante que o professor Aline coloca aqui é o seguinte: ele fala no recolhimento íntimo, no monólogo interior, na autorreflexão prolongada, na autorreflexão verponológica e nos solilóquios intermissivos. Tudo forçando aí a pessoa a ver o processo interior. Essas 5 coisas estão espalhadas por aí. Está tudo aqui. Arlindo, uma outra pergunta. Principiologia, na página 7, o segundo item, o princípio da cuidagem nas manifestações conscienciais. O princípio da criticidade... Da cuidagem. No segundo item. O segundo item... Sim. Sim. Eu vi na segunda linha. O princípio da cuidade nas manifestações conscienciais. A acuidade aí, essas manifestações conscienciais também internas, você tem que ter focar assim, bastante intensamente, com acuidade, com, vamos dizer, exatidão nessas manifestações conscienciais como uma base para você ter essa automudança, né? Então, essa acuidade, vamos dizer, você vai pegar tudo que é manifestação consciencial, você vai fazer uma triagem daquilo, e a partir daí é que você vai identificar o que você tem, por exemplo, para mudar, né?
E isso aí é muito importante nessa questão também da autodialética, né? Você centrar com acuidade nessas manifestações conscienciais. Não sei se você está bem aí. Arlindo, aqui em cima no ar. Uhum. E o que que eu ia pedir? Tá ok. Isso. Pensionologia, na página 6. O primeiro item, por que você colocou remodelagem? Remodelagem consciencial. O que que você quer falar com a modelagem que se repete? Então, a remodelagem está dentro desse princípio, vamos dizer assim, de uma reciclagem. Mas ela tem um alcance maior, porque você vai ter uma remodelação consciencial a partir dessas reciclagens. Então você vai atingir um novo patamar consciencial através de uma remodelagem, né? Você vai fazer, você pega uma questão de recim, por exemplo, a recim é um exemplo, pode ser outras coisas. E você, a partir disso, você vai se remodelar, né? Porque a remodelação, agora pensando em pessoal, tudo aqui é pessoal, tudo é alto aqui no meu verbete, né? Então ela vai te dar uma remodelagem, você vai atingir um patamar diferente, vai mudar o modelo interior, vamos dizer assim. Não sei se eu me fiz claro. Esse modelo externo, há necessidade de um modelo externo para fazer a modelagem e a remodelagem? Então, existe uma conexão do interno com o externo. É lógico que vem do externo para o interno e do interno para o externo, mas o meu foco aqui maior é a remodelagem feita interiormente. É lógico que um estímulo externo ela pode também ajudar isso. A coisa não é parada aí só no interno, mas se vem vamos dizer, algum insight externo, mas de qualquer forma, junto com as aptidões internas, ela vai provocar essa mudança interior, né? É lógico, sempre tem um fluxo com o externo, não fica... Mas no meu verbete eu sempre tomo como ponto de partida essa movimentação interna. Tá, então você observa o externo, o modelo externo, mas para você, né? Cada vez mais. Sim. Tá ok. Muito obrigada. Não precisa. Isso já está ipso fato? Isso já está ipso fato? Eu fiquei... Está ipso fato, né? Pegando Você aqui. criou uma plateia. Mas aí é ipso fato agora. agora. Está reclamando. É um bordão. Ela criou um bordão. Isso chama Não, bordão. professor. Outros colegas, outros debatedores também agradecem. Não, você deve falar assim, nave capitânia, você diz o seguinte: todos foram ótimos e vão ser melhores ainda. Cada vez mais. É um crescendo, é uma remodelagem, né, Arlindo? É uma remodelagem evolutiva. Agora, quando o Adélio aparecer, fala assim, Adélio é exceção, esse não. O Adélio tem que falar isso. Eu vou puxar a orelha dele. Arlindo, aqui na página 7, em parafatologia, a terceira linha de baixo para cima. Como que você enxerga esses autoburilamentos ressexológicos nas comunex avançadas? A parafatologia terceira de baixo para cima. Autoburilamento. Então, é mais baseado, vamos dizer, nessas comunex avançadas, mas eu teria como uma centralização maior no curso intermissivo. Em relação a esse autoburilamento ressexológico, pelo que eu entendo, principalmente lá no curso intermissivo e diante também
evoluciólogo e diante da própria pessoa também internamente, ela, inclusive com uma lucidez bem maior, né, ela promove uma movimentação sexológica, inclusive para aplicar aqui no intrafísico também. Mas porque também o próprio ambiente lá também, por exemplo, ali dessas comunex, né, a próprio contato com o evoluciólogo, ou também tudo que ela faz, ela vai visitar lá o outro planeta, ela tem tudo nesse curso, o próprio curso em si também, eu coloco o curso intermissivo como fundamental nessa história, né? Mas não é só o curso intermissivo, ela vai fazer uma movimentação ressexológica grande, inclusive com um grau de lucidez maior. E o ideal é quando vem aqui para o intrafísico usar, né, essa recuperação de cons para aplicar aqui. O objetivo também é sempre aplicar aqui no intrafísico, mas eu não sei se eu me fiz por entender. Sim, eu tenho mais uma dúvida. Na mesma página, na tecnologia, na terceira linha de cima para baixo, quando você fala as técnicas autodepurativas, quais são essas técnicas que você acha que autodepuram dentro da dialética evolutiva? Aqui tem, você falou a terceira de baixo para cima? As técnicas autodepurativas. De cima para baixo. É de cima para baixo? É de cima para baixo. As técnicas autodepurativas. Também se tem essa autodepuração, também esse movimento interno da autodepuração, ela faz parte de toda essa mudança interior, associado à reciclagem, associado a esse processo dialético de se contrapor, vamos dizer assim, a todos os trafares, a todos os defeitos internos, e corrigir isso, né? Então se faz uma autodepuração, por exemplo, nessa questão de você tem os erros ou os trafares, você faz uma movimentação para superar isso, em tudo internamente também. Então isso já é uma autodepuração. Mas você tem ideia de quais seriam essas técnicas? Algum exemplo de técnica autodepurativa? Então, por exemplo, a Consincobai é uma delas, por exemplo. Mas também não é só Consincobai, você internamente, você entra numa autorreflexão aí de 5 horas. Você pode também aplicar essa técnica. Aí tem N saídas para se fazer isso. A Consim projetada pode sonhar fora do corpo e ter o chamado sonho extracorpóreo. Esse sonho se dá dentro do paracérebro do psicossoma. Olha, isso aí está mal contado, não é do psicossoma, do mental soma. De que modo o sonho se processa dentro do paracérebro da Consim projetada? É sempre o paracérebro, é o paracérebro que manda em qualquer dimensão, em qualquer condição que a consciência esteja. Pesquisei nas obras de André Luiz que algumas consciências dormem no plano extrafísico e têm pesadelos sinistros. Algumas, segundo ele, dormem até por longos anos tendo pesadelos. Qual o paralelo do sonho que ocorre no paracérebro da Consim projetada e o que ocorre dentro do paracérebro da consciência? O processo todo é o seguinte, aí depende do nível de lucidez de cada um. Agora, lembre-se, isso tudo é onirismo, é imagística. Estude onirismo e imagística, você vai ter uma ideia. Isso tudo é secundário. Não é, vamos dizer, confiável. Nada disso. Mexeu com o sonho, você está mexendo no processo indefinido e instável. Inconfiável. O que vocês têm mais para o professor Arlindo, por favor? Estrangeirismologia. Estrangeirismo? Isso. Você coloca em contínuo, tese, antítese e síntese. Você
pode aprofundar, você coloca também na definição, você pode aprofundar esse conceito filosófico, esse ciclo da tese, antítese e síntese, por favor? Esse conceito, ele vem da filosofia. Agora, eu estou adaptando aqui na conscienciologia, embora o fundamento seja de lá, isso aqui é uma adaptação dialética na conscienciologia, porque, para mim, todo movimento evolutivo, ele é um contínuo de dialética. Agora, quando você tem é bom explicar esse processo dialético, que se tem a tese e a antítese. A tese, por exemplo, seria uma afirmação. A antítese seria um contraditório a essa afirmação. E a síntese, você pega tudo isso e, vamos dizer assim, sintetiza, pegando o que é de bom nas duas coisas e, vamos dizer, se dá uma síntese que seria o processo já mais avançado. É o que ocorre também na evolução. Aqui estou levando tudo para a evolução consciencial, esquecendo também a questão da filosofia. Foi só uma questão que eles começaram a pensar nisso. O bom lá da própria Grécia, que o próprio diálogo já era considerado dialética. A maêutica muito mais, a maêutica tinha uma pessoa aqui debatendo com outra lá, e dali se tirava um consenso. O termo dialético ele vem disso. Mas aqui também a gente pode aplicar muito disso, né, na conscienciologia. Só que aqui o que eleva? Eleva muito mais em questão de multidimensionalidade, em questão do próprio... o próprio cosmos aqui é mais ampliado. E a evolução também ela vem de múltiplas vidas e vai continuar. E é um contínuo também, vamos dizer assim, ad eterno, né? Usando a expressão latina, esse contínuo também, ele faz parte da própria definição da filosofia e mais de Hegel. O Hegel que deu uma explicação mais aprofundada da dialética, depois o Marx também, mas o Marx tomou por uma questão belicista boba lá, e belicista é boba porque belicista. E agora, aqui nós estamos usando esse conceito adaptado aqui, mas é um contínuo, né? Ela vem vindo, você vai fazendo várias transformações dialéticas, que é a evolução, e aquilo é um contínuo que não tem fim, sei lá. Só complementando aqui, Arlindo, então, basicamente, a tese pelo que você coloca na definologia também aqui, é o contexto a ser melhorado. A antítese é o trabalho autoconsciência terápico em cima disso. E a síntese é a manutenção desse equilíbrio íntimo, mais ou menos isso. Você tem uma referência, vamos dizer assim, patológica, que é a tese. Entendi, Rosa. Você tem uma referência, vamos dizer, patológica, trafarista, que é a tese. Depois você aplica, a consciencioterapia, que é, vamos dizer, o máximo para se aplicar, mas pode se aplicar a outras coisas, que é a antítese. E daí você tem a síntese, que seria, vamos dizer, um equilíbrio maior, né, da pessoa. E daí eu acho que a Rosa comentou, você retoma num outro patamar e vai fazendo esse ciclo, é isso mais ou menos, e né? Sempre esse contínuo é sempre um patamar mais avançado. Ele já tinha falado isso. E vai sempre avançando cada vez mais. Ok. Mas a própria evolução é isso, né? Isso aqui está apenas sofisticando uma coisa que já existe, né, na conscienciologia. Que é a essência da autodialética autoevolutiva que você coloca, é isso, né? Arlindo, voltando aqui à pergunta do Pedro, essa fase assim, de tese e antítese é equivalente à análise ou é outro caminho? Então, a tese e a antítese, ela não faz bem essa... e quando se fala síntese, aí você não está se referindo a uma análise. Porque a análise seria, vamos dizer, se pega de uma coisa, você faz uma referência assim bem exaustiva sobre aquela coisa, bem profunda. Aqui não é esse sentido, né? E a síntese é porque você
pegou de duas coisas o que existe de melhor ali na síntese. Mas não é bem essa referência da análise. Mas não... pode, em algum assunto, sair da análise também. Né? Pode, existe uma possibilidade de essa análise de o exame profundo de alguma coisa, exaustivo, isso também não deixa de ocorrer na história. Né? Então, mas o foco dessa síntese não é tanto em cima da análise. Eu não sei se entendeu. Tá. Então, essa tese, essa antítese pode ser até um processo de efetivar uma análise até. Porque eu estou querendo ver qual é a correspondência disso com o critério, com o critério evolutivo também de análise e síntese. O processo de análise ele pode entrar. Não é o foco da questão, mas não deixa de entrar. Porque você vai... Esse processo interno da pessoa, ela vai pegar lá um foco de trafar. Ela também tem que fazer uma análise, um exame profundo, exaustivo daquela coisa para depois também superar. Está no processo. Tá. Então, eu não sei se entendeu. Não, eu acho que eu entendi. A análise está por baixo de tudo isso aí, né? Ou está por baixo. Não sei se eu entendi, porque quando você comenta tese, é a análise, é o processo problemático. Você faz uma análise... A tese é o contraditório. Sim. Exatamente, mas... Quer dizer, desculpa, mas o que eu perguntei é assim, a tese por si só é um item de análise, é um resultado de análise. O que eu pensei assim, esse movimento de tese e antítese, correspondesse a um critério de análise maior, para depois você chegar na síntese. Foi isso que eu pensei, entendeu? Mas não deixa de existir. Exatamente, por isso que eu acho que é isso mesmo, né? De certa forma, você faz a análise quando você trabalha na antítese. E depois você faz a síntese. Pode até ser isso aí que você está falando. A minha pergunta é porque para mim na cabeça ficou a tese e antítese, esse jogo, sabe, de você fazer uma afirmação e você contra-argumentar aquela afirmação, para mim isso aí me pareceu que gerasse um ambiente de análise ainda, para depois você chegar numa nova, num consenso, num novo patamar que seria a síntese. Mas análise, sim. Aqui na ciclologia tem na segunda linha o ciclo ponto, contraponto, conclusão. Por isso. Isso aí é uma outra forma de a gente dizer sobre a dialética. Mas tem a ver, até definir resumidamente a dialética, é mesmo, tese, antítese, é a mesma coisa, é uma tradução disso. Aqui no A, na tecnologia, você podia falar por que você, na última técnica, a técnica da debatologia avançada, você qualificou com o avançado. A técnica do debate já não seria uma técnica importante na autodialética evolutiva? Ser o avançado. Só o debate. Lógico, o debate avançado aí é super importante para essa autodialética evolutiva. Mas o debate inicial... Mas ela não é um processo externo que você usa a parte, vamos dizer assim, a parte interna, porque aqui não está falando de a autodebatologia, mas que pode existir, pode ser também, se quiser, um autodebate, mas aqui está falando de debate também externo, mas vai entrar uma coisa interna junto aí, porque esse debate de duas ou mais pessoas, né, ele vai usar o interno, mas aqui não está focando isso. Mas também você pode pegar, se tem um autodebate também, se quiser, você faz um debate, eu faço, não sei, o pessoal, eu acredito, eu não sei como funciona a mente das pessoas, mas um debate interno,
Eu contradigo muitas coisas que eu fiz, mas parece que todo mundo faz isso. Né? Eu estava pensando... Mas aqui é uma debatologia externa, o que está aqui. Não, externa? Podia ser interna também. Mas aí pode, agora ela eu não pode ser entendi. interna e externa. Porque, mas sabe o que eu chamei a atenção? Ela pode ser as duas coisas. Pensando aqui, como você falou... pode ser inicial, né? Pode ser para você definir até qual é a tese. Que ela não precisa ser negativa, ela pode ser positiva. Mas já esse debate, o interno, ou entre duas pessoas, ou interdebate, por que avançado? Olha, eu fiquei pensando, Arlindo, eu fiquei pensando se não pode ser avançado no sentido assim de você usar outros meios, além da voz, da expressão comum que a gente conhece, tipo telepatia. Eu não sei, aqui, avançado, é coisa de transcendente. Não precisava da qualificação, Arlindo. Eu acho que precisa. Talvez fosse mais exato escrever autodebatologia, talvez. Não, Arlindo, a pergunta dela é se precisa do avançado ou não. Eu acho que só a técnica da debatologia já é uma senhora possibilidade interna, quer dizer, eu fico 5 horas refletindo. Pode ser debater abobrinha. Ué, Tânia, você pode debater bobagem. Abobrinha. Então, mas então avançado, tira a abobrinha? Mas aqui, se é avançado, não é abobrinha. Né? Não, pois é. Então não pode tirar o avançado, concorda, Nino? Correto. Mas a abobrinha seria antítese. Mas da avançada. Perfeito. Mas, Arlindo, aí eu faço. Mas assim, independente do tema que está sendo debatido, existe debate avançado, no sentido assim de você colocar outros meios mais avançados? Eu acho que existe, não? Sim, é múltipla a ideia, né? É uma multiplicidade. Entendeu, Arlindo, a pergunta? Eu estou fazendo a pergunta no adendo da Tânia. Repita a sua pergunta. É assim, quando você fala em debatologia avançada, se esse avançada está qualificando apenas o tema que está sendo debatido ou a condição, os instrumentos de debate? Acho que as duas coisas. As duas coisas, né? As duas coisas. Semana passada fiz uma longa viagem de carro. Na ida tive em vários momentos sensações energéticas nos lobos das orelhas. Vibrações que se transmitiam para a cabeça e desciam para o tronco. O que seriam essas sensações? Algum tipo de sinalética? Na volta, depois de dirigir por quase 20 horas, com pequenos intervalos, fui dormir bastante cansado mental e fisicamente, mas tive sensação de descoincidência somática que nunca tive. Parecia estar desconectado do corpo pelo cansaço. Que tipo de abordagem o senhor faria desse fato? Aí você deve anotar isso tudo e ver depois, com o acúmulo das anotações, o que se tem. Porque o problema aí é que você estava cansado, então tem que dar muito desconto nisso tudo. Agora, para o professor Arlindo, Tecnologia, página 7, penúltima linha. Fale algo sobre a maiêutica consciencial nos tempos atuais. Qual foi a sua inspiração? Sócrates, Platão, que foi o porta-voz da teoria socrática? Em suma, como vivenciar a maiêutica de modo prático? Veja bem, maiêutica, por exemplo, a gente, no próprio, aqui, a gente costuma fazer, vamos dizer, uma espécie de maiêutica. A maiêutica nasceu desse processo na Grécia, que eram dois debatedores, que eles giravam em torno de um tema, normalmente um tema moral, né? E eles, vamos dizer assim, delapidavam aquele tema até chegar num consenso, vamos dizer, entre as duas partes. Eram duas coisas. Mas você pode usar também essa maiêutica como um debate, vamos dizer, ampliar essa coisa para mais gente. Todo debate, se tem um debate aqui, por exemplo, agora há pouco nós falamos sobre um assunto aqui que se avançado e tal, e a gente chegou a uma, vamos dizer assim, pegou
aquela coisa, explicou, debateu, até que se chegou a um entendimento maior. Isso é feito sempre aqui no tertuliário, né? E só que quando é consciencial, a gente faz isso com os temas da conscienciologia, lógico. Nós não vamos nos preocupar com os temas, vamos dizer, que a gente considera normalmente ultrapassados da filosofia, não que não sejam importantes, mas aqui a importância da conscienciologia, dos temas da conscienciologia são bem maiores. Então, a técnica é o mesmo, mas aplicado para uma condição evolutiva mais elevada, né, que é consciencial. Não sei se... Minha ex-parceira sofre de bipolaridade. Está em tratamento psicológico, porém não come há dias e está com depressão. Estou preocupado e gostaria de ajudar de alguma forma. O que posso fazer para ajudá-la? Poderia colocar seu nome na Tenex? Sim. Agora, eu acho que ela precisa de mais tratamento, mais chegada, né, na história. Olha bem aí um técnico para ver essas coisas. Ao verbetógrafo. De que modo vê a aplicação do princípio da acuidade nas manifestações conscienciais, na construção da autodialética evolutiva? Segundo os trabalhos de Baldwin, sobre autossugestibilidade, este afirma que a energia manifestada por uma pessoa na vida está na razão direta da faculdade que a pessoa possua de mergulhar em estado de auto-hipnose. É besteira para tudo, não é, amigo? Essa acuidade aqui, pelo que eu entendi, é isso, acuidade no nosso caso consciencial, não é? No nosso caso consciencial, sofistica para um monte de coisas. Você tem uma acuidade, uma atenção, vamos dizer, pormenorizada, uma acuidade, em relação a, por exemplo, energia, em relação à projeção, um monte de coisa para psiquismo em geral. E na questão evolutiva, lógico, a acuidade, aliás, é um termo que é bastante já usado pela conscienciologia, professor Baldo, e outros verbetes, existe esse termo de acuidade, que é nós damos muita atenção a essa acuidade, né? Em várias coisas, pode se aplicar em um monte de coisas aí, né? E o próprio processo evolutivo, dialético, é um processo que a acuidade, aqui no verbete se fala em acuidade também, a acuidade está em tudo aí, né? Inclusive no nosso verbete e na conscienciologia, outros verbetes, tudo. Arlindo, aqui no B, Neida. Na página 8, Psicologia, na quarta linha, o ciclo da reconstrução do temperamento pessoal. Você pode comentar? Tem alguma experiência? Como é que você entende que acontece essa reconstrução dentro da autodialética? Então, esse problema do temperamento que o professor Paulo tem enfatizado aqui, que o evoluciólogo, ele dá muita importância ao temperamento da pessoa. Agora, o temperamento, a mudança do temperamento, ela é feita assim com bastante dificuldade, que não é uma coisa fácil, pode levar, sei lá, muito tempo para se mudar esse temperamento. Agora, esse ciclo de reconstrução do temperamento pessoal, ele entra num processo para mim, é de longo prazo, né? Para você, aqui é no sentido mais de mudar esse temperamento. Ou, vamos dizer assim, eliminar um temperamento doentio, né? Isso não é nada fácil, mas existe um ciclo, é lógico, para isso, né? Esse ciclo também entra num ciclo dialético. Para você mudar o temperamento, você tem que fazer uma movimentação interior, parte dessa movimentação interna da pessoa, focar nesse temperamento que está prejudicando a pessoa como forma de evoluir. Eu vejo assim, né? Não sei se... Arlindo,
aqui em cima. Na cognatologia, são citados 40 cognatos. Ok, entre eles, alguns com raiz do dialeto. E eu estive verificando o dicionário da dialeto é de linguagem, não é que não fala, não sei se tem algum significado em filosofia. Então eu queria perguntar para você ou para alguém integrante da equipe se vale a citação desses cognatos com essas variações. Tem aqui, apareceu o dialeto, né? Esses são derivados, tem vários derivados. Eu preciso dar uma análise. A gente sempre coloca alguma variação. Coloca, porque isso aqui eu já peguei. A única coisa é que tem 2 fora de ordem. Eu vou pôr na ordem. Tem fora de ordem. É dialetóloga e tem o outro aí, dialetóloga. Com C e sem C. Eles estão fora de ordem, eu vou pôr na ordem. Tem aparecido. Como o professor Valdo falou, e esse cognatologia, na questão da dialética, vou dar uma olhada. Se a gente não põe aqui, eles são aproximados, o povo reclama. A gente põe. Arlindo, na megapensinologia, você colocou ali o autoquestionamentos geram dialética. Eu pensei aqui agora, o conscienciograma, de certa forma, é uma autodialética evolutiva. Não daria para eu colocar também conscienciograma autodialética evolutiva? Ou você acha que não seria bem assim? O conscienciograma é uma autodialética evolutiva. Não deixa de ser. Agora, como o conscienciograma vai entrar o autoquestionamento, bom, eu posso passar aí para... Não, é só uma ideia de... Mas filosofada. Não está errado, não. Okay. Eu vou ver se... Então é conscienciograma... 2 pontos, autodialética evolutiva. Vamos lá. Instrumento, aí só se puser alguma coisa de autoconscienciometrogramologia, alguma coisa que faça um movimento para dentro da pessoa. Mas ele, de certa forma, e o conscienciograma em si não é um dialética, é um movimento. O conscienciograma está lá um instrumento. Se você não pega ele, faz alguma coisa com ele... Autoconsciencioterapia, talvez. Então, autoconsciencioterapia, sim. Mas o Arlindo já colocou isso, já, Arlindo, em vários lugares. Sim. É que ela gera dialética. E como aqui o autoquestionamento, você não ia repetir, conscienciometria, autoconscienciometria gera dialética, aí sim, né? Mas ela não é a dialética em si. Tá, porque tem várias maneiras de autoconscienciometria. Uma delas seria através da autodialética evolutiva, né? Mas o autoquestionamento, ele está ampliado para um monte de coisa, né? Esse megapensene está ótimo, está excelente. Arlindo, aqui no B, aqui em cima, ali na página 7, na continuação da fatologia, lá na terceira linha, está escrito assim: o apreço permanente, a falsificabilidade, a incessante substituição de erros. A minha dúvida é nesse termo, Arlindo, falsificabilidade. Essa falsificabilidade é do Popper, é usado em... Pois é, ele não usa falseabilidade. Também, as duas coisas. Porque falsificabilidade vem de falsificar, né? Você não falsifica um argumento, você falseia um argumento. Falsificação também é uso também? Que o Popper usa aí. Falseabilidade e falsificabilidade. É de falsear, né? Então ele é uma falseia, falsifica. Mas é usado pelos autores. Os dois são usados. Os dois são usados. Falsifica. Agora, outra pergunta, Arlindo, na página 6 mesmo, na fatologia, na quarta linha, final da quarta linha e segue para a quinta linha. A iniciativa pessoal alavancando os entrechoques dialéticos homeostáticos. Você pode aprofundar para a gente? Começa na quarta linha. Da fatologia? Fatologia. Na página 6? Isso. Aqui está a iniciativa bem no fim, né? A iniciativa pessoal alavancando os entrechoques dialéticos. Você pode promover um entrechoque, né? Esses entrechoques, através do monólogo, vamos dizer assim, o monólogo interior,
você promove esses entrechoques. Porque quando você analisa alguma questão que está mal parada em você mesmo ali, você promove um entrechoque. Então você supera isso, uma coisa mal paradas, trafares e defeitos aí que você internos, né? E que você, através desses entrechoques dialéticos, e parte para você superando isso, esse entrechoque, na verdade, é uma superação de um trafar, mas existe, nessa superação, existe esse entrechoque, porque você se coloca contra alguma coisa própria de você, é um entrechoque interno. E isso, se for, é lógico, bem feito, bem administrado, ele vai provocar essa homeostasia, que é a coisa de toda essa autodialética evolutiva. Né? Não sei se me fiz por entender. Né? Tive algumas experiências com EV e o balonamento, quando estou concentrado, usando a vontade para movimentar as energias. Só que quando participo em centro de candomblé em Umbanda, quando começam os tambores, os sinto mais poderosos, intensos, como se fosse uma usina elétrica de energias, provocando até insensibilidade em minhas mãos e braços, e pressão dentro do crânio, conjunta com a sensação de poder sair voando. Gostaria de saber se esse estado tão intenso e poderoso poderia também ser feito sem o auxílio de consciência, porque com aquele momento não tive que fazer esforço nenhum para instalá-lo. Aquele momento você estava com afinidade com a baratrosfera. Agora, quando você sai dessa afinidade, você pode fazer a mega euforização, que você vai sentir isso, até mais do que isso. Mega euforização é isso aí em alto nível. Agora, esse aí de tambores, isso aí já é o processo de emoção que já é feito para a hipnose e lavagem cerebral. São os guias cegos. Isso é afinidade com a baratosfera sua. Abra o olho com isso. Mas cumpri o meu trabalho. Para um, a gente põe o nome na TENEPS, como eu fiz hoje. Para outro, você tem que falar a verdade, assinar a cara, não tem outro jeito. Quem é o próximo? Ou a próxima? A vida está aí. Pode falar. Na bibliografia, a crítica da razão pura do Kant. Você pode comentar, fazer algum cotejo, enfim, fazer alguma abordagem dessa obra, das ideias dele e da autodialética evolutiva? Na crítica da razão pura do Kant, existe essa parte dialética, ela está até explícita lá. Né? Esses autores, agora o Kant, a própria crítica que ele faz à razão pura, ele usa esse subterfúgio dialético, né? Ao modo dele. Agora, a parte assim mais pormenorizada, eu não saberia dizer, mas ele tem usado muito da dialética nessa crítica da razão pura. Agora, é uma dialética baseada na própria crítica dele, né, que ele faz a razão pura. Né? Lindo. Eu não sei se você está em ciclologia, na quarta linha. Eu não sei se você fez de propósito, mas assim, caiu uma ficha para mim assim, muito interessante que eu quero compartilhar e eu não sei se também estou correto. Quando você fala assim, o ciclo superador do egocentrismo, e logo a seguir vem o ciclo evolutivo Ressex, Recim, para mim fez o maior sentido essa questão da Ressex Viante da Recim. Porque quando eu li aí o ciclo superador do egocentrismo, eu fiquei me perguntando se não teria que ter alguém extra, você,
para botar um gradiente assim meio para fora, porque senão você ia ficar rodando em ciclo, né? Entendeu? Porque você faz a tese, antítese, síntese, se você for muito egocêntrico, você não sai de si, de qualquer maneira. Aí quando eu vi o ciclo seguinte, evolutivo ressex, recim, se você consegue fazer alguma recim, essa recim já vai provocar em você a tese e antítese, para você chegar, desculpa, a ressex. A ressex, então, faria esse papel aí da tese e antítese para você chegar numa nova situação que é a recim. Eu estou correta? Você pensou nisso? Foi... Então, aqui, faz sentido falando da ressex recim, sim, ela entra aí como funcionando na antítese. Agora, aqui, eu não sei se a de cima eu entendi bem, mas essa superação do egocentrismo, a própria superação também é um processo de antítese, né? Agora, quando você perguntou, eu não sei se foi em cima foi isso também. Não, porque no egocentrismo, se você é muito egocêntrico, a tese, a antítese, continua dentro do egocentrismo. Não sei se dá para entender o que estou falando. E aí a síntese vai ficar, você fica rodando em ciclo ali dentro, você não sai. Aí precisa, sei lá, eu achava que sempre ia precisar de uma terapia, uma coisa externa a você, para você conseguir sair do ciclo. Quando eu li o ciclo seguinte da ressex com a recim, se você consegue, de alguma maneira, fazer uma mudança, nem que seja mudar de casa, sim, você já provoca essa tese e antítese. Ou eu estou exagerando? Sim, nessa segunda aqui, sim, provoca a tese e antítese. Então seria o caso de você conseguir sair do seu egocentrismo sem necessariamente uma intervenção externa. Isso que é a minha pergunta. Aqui está falando mais de intervenção interna, que você supera o próprio egocentrismo. Mas isso não quer dizer que não haja, pode ter um estímulo externo junto. Mas como estamos centralizando no interno, agora eu não entendi bem a sua pergunta, que se fala que você fica rodando em círculo. Esse egocentrismo é uma superação de, vamos dizer, de bolsões, vamos dizer assim, patológico do egocentrismo, né? Eu não sei, quando se falou rodar em círculo, eu não entendi bem. Assim, você está falando do ciclo superador do egocentrismo. Quando você fala que está superando o egocentrismo, assim, eu estou dizendo uma avaliação minha anterior. Era sempre achando que se alguém conseguiu superar o egocentrismo, que teve algum tipo de intervenção externa, entendeu? Ela está superando o egocentrismo, mas com algum tipo de intervenção. Quando eu li esses dois ciclos seus, um seguido do outro, eu vi que essa intervenção externa pode não ser nenhuma terapia em si, pode ser uma própria reciclagem sua que você resolveu fazer de ressex. Entendeu? Se você faz uma intervenção, se entrar o externo aí, também pode entrar. Que quando você faz, por exemplo, uma terapia, você também está fazendo uma autoterapia, tudo junto, né? As coisas na realidade elas são complexas. Não são divididinhas assim, né? Como eu estou isolando aqui a coisa interna, mas como uma questão didática. Mas eu já tinha até falado antes, existe sempre uma intercorrelação com o externo, é lógico. A pessoa não vai ficar só no interno ali, mas ela resolve internamente, por exemplo, a terapia. O que se faz? A pessoa resolve, na verdade, uma autoterapia, mas ela já teve uma terapia ali normal, consciencioterapia normal, mas o que ela resolve mesmo é com a autoterapia, pelo menos o que eu entendo que o próprio pessoal da consciencioterapia diz, né? Mas a gente não pode isolar, acho que está tudo interrelacionado também com o externo. Eu não sei se eu fiz para me entender. Não, eu acho que eu consegui ver o que você está falando. Mas a sequência daí, eu achei assim muito boa para mim, essa sequência aí. Deixa eu ver se eu entendi também.
O que eu acho que o que a Rosa quer se referir é o seguinte: você tem uma crença. Se você está sozinho nesse solilóquio, nessa autodialética, com essa crença, quando você já seria a própria tese. Quando você provoca uma antítese, seria uma reformulação dessa crença. Como você chega, como o indivíduo pode chegar a essa reformulação, só ele sozinho trabalhando com isso? É isso. Então, o que eu disse também é que isso aqui é uma questão didática, mas existe sempre uma intercomunicação com o externo. Você tem essa crença sua, você recebe estímulos externos que podem ser de terapia ou não, e você mexe interiormente para superar essa crença. Agora, o que funciona para superar isso é interno, embora você tenha um estímulo também externo. Se você internamente não se modificar, como é que faz a coisa? Uma concepção pode nascer numa cabeça ou em 10, 20 mil. É isso, o processo é de concepção. Pode-se acrescentar. Você pode pegar uma concepção diferente da outra, você liquida com ela, acabou. Pode-se acrescentar nessa concepção de que seja o nível de autoconsciência, de perceber a si mesmo, que vai levar a uma superação, que vai levar a uma modificação de algo dentro de si mesmo. A consciência vai evoluindo e mais ela se auto-percebe. Está correto mesmo. Eu acho que, assim, ó, só para simplificar o que eu pensei, assim, ó, eu finalmente entendi por que a Ressex, vindo antes da Recim, ela vem sempre antes da Recim. Porque eu acho que a Ressex promove mudança, modificação, tese, antítese. E aí sim você é capaz de fazer uma nova síntese no patamar seguinte que consolida numa Recim. É mais ou menos esse pensamento. Mas eu só entendi isso, ou entendi melhor isso, ou vislumbrei de outra maneira a mesma coisa, sei lá, quando eu vi essa sequência que você botou aí. Entendeu? Porque eu raciocinei primeiro em cima do egocentrismo. E aí eu queria saber, eu sozinha, o que a Pilar falou, quando é que você vai se perceber a si mesmo? Para você sair do egocentrismo, sabe? Se você fizer uma mudança, mesmo que seja Ressex externo, mudando alguma coisa do seu externo, você já provoca essa diferença, já provoca essa tese e antítese. Aí você é capaz de... é capaz de fazer alguma síntese no patamar seguinte, que seria o que eu estou chamando aqui de assim. Não, o que a Rosa falou está correto. O raciocínio está correto. Agora, como se chega a isso é que nós estamos tentando buscar e entender. Como é que muda esse nível de percepção de si mesmo? Tem que mudar, em algum momento muda esse nível. Para que a consciência dirija a sua, até dentro da sua estrutura e os seus atributos, né? E a sua parapercepção de tudo o que acontece na sua manifestação intra mesmo, na intraconsciencial, a percepção intraconsciencial, tanto da própria estrutura quanto da manifestação dessa estrutura. É um nível de autoconsciencialidade. Esse nível de autoconsciencialidade, você atua para mudar a coisa lá que está pegando o carnigão lá, mas se usa essa autoconsciencialidade para mudar isso, mas a autoconsciencialidade em si, ela não... Porque você faz a sua autorreflexão e vai fazendo a reavaliação de toda de como está manifestando essa estrutura, de como, aonde que está pegando, onde falta alguma coisa, um parafuso, sei lá, né, nessa estrutura. Estou cumprindo o aviso prévio do emprego que estou deixando por fatores anticosmoéticos. É uma academia de ginástica que promove álcool e promiscuidade. Após essa decisão,
Estou sentindo fisicamente cansado e com desânimo. Trabalho as energias, contudo estou em conflito constante e sem paciência. Entre o fim da tertúlia até as 15 horas, começo a sentir torpor e sonolência antes do cochilo. Às vezes inicia-se a exteriorização de energias e durmo. Depois acordo por entre volta de 60 a 90 minutos, com ressaca, e jogo água na cabeça e passa, provocando vários arrepios. Esse processo é porque devo iniciar a TENEPS? Tenho duas variáveis por não ter iniciado. A primeira é por estar na casa de meus pais. Os pensamentos são muito antagônicos. E a outra, por estar sem dupla. Sofro muito assédio devido à carência afetiva. Pretendo fazer CP2 daqui a 2 semanas. Que faço mais? Paciência e caldo de galinha. E estado vibracional, é o melhor que você faz. Quais foram suas maiores recins realizadas até o momento? No meu caso aqui, o que eu tenho que falar é o seguinte. As melhores que eu fiz foi determinados aperfeiçoamentos na minha paraperceptibilidade. Isso me ajudou demais. Mas eu nunca tive muito problema de nada devido à falta de conflito. Álvaro Betógrafo, Mitologia, página 9. Quais mitos nessa atual vida já teve e superou? Ainda persiste algum mito em sua consciência atual? Se existe algum mito na minha consciência? Quais mitos nessa atual vida você já superou? Já teve e superou. Ainda persiste algum mito em sua consciência atual? Eu, por exemplo, já superei o mito, por exemplo, do marxismo. Eu superei. Eu acho que é um mito assim, dogmático. Mas agora, por outro lado, mitão esse aí. Por outro lado, mitaço. Eu superei isso e, por outro lado, continuo estudando. Por exemplo, aqui tem uma citação do livro do Marx, apesar de tudo. Se usa... Não, a gente pode citar o Marx para desancar com ele. O mito da própria religião, que eu de garoto lá, fui lá para fazer catecismo e primeira comunhão, isso aí já superei já lá de garoto, porque aí já... Agora, o que eu posso ter de mito? Sei lá. Você não foi coroinha, eu devo não, ter né? mito. Não... Você não foi coroinha, não? Eu não fui coroinha. Então você está ótimo. Mas aí eu tive um primo que foi coroinha, ele bateu, isso é a realidade, ele bateu o sininho na hora errada, o padre expulsou ele lá de coroinha. Agora aqui, ó, Álvaro Betógrafo poderia expandir os conceitos em Sinergismologia, página 7, primeira linha. O sinergismo da conjunção autocognitiva dos opostos. Então, no processo dialético, você sempre vai ter que ter essa conjunção das coisas, né? Aqui. Então, você tem uma autocognição, mas aí é uma cognição de opostos. E essa conjunção, você tem a tese e a antítese em cima de uma conjunção, de uma cognição que você vai superar, que tem muita cognição que você tem que superar. Então você aplica também esse processo dialético aí, mas para existir esse processo dialético, existe uma conjunção, as coisas se interpenetram. Não sei se para depois você analisar o que dali você pode retirar de bom. Né? Não sei se eu expliquei bem, acho que é isso. Em Tecnologia, página 7, final da segunda linha. A técnica do detalhismo aplicada à análise intraconsciencial incessante. Aqui. A técnica do detalhismo aplicada à análise intraconsciencial incessante. Aí até a Rosa tinha perguntado de análise, a análise
está entrando aí. Se faz uma análise intraconsciencial incessante como ponto de referência para você detectar o que você tem vamos dizer, de trafares, de coisas mal paradas ali. Então, de uma forma detalhada, você faz um peneiramento da coisa, e isso é muito importante nesse processo. A superação é o próprio processo dialético, né? E essa análise aí, esse detalhismo, até em análise, a análise já é um detalhismo, está até repetindo a coisa, mas a gente põe para enfatizar bem, então. Essa análise é fundamental, que seria, na verdade, também uma autoanálise, né, de todas as questões do íntimo, o que ocorre com a pessoa. Em efeitologia, página 8, primeira linha. O efeito halo dos autoenfrentamentos intraconscienciais. Esses enfrentamentos intraconscienciais, é lógico, aqui se eles forem bem administrados, você vai... porque a provocação dialética depende da pessoa também provocar. Se ela provocou um processo dialético desses autoenfrentamentos, de superação de um monte de coisas mal paradas, e aí ela vai ter um efeito halo, porque o próprio processo dialético, quando partes da tese antecina a síntese, que vai ter lá o processo esse processo halo já é o próprio processo dialético. Então, é uma forma também de explicar a dialética, a autodialética evolutiva também. Mais uma vez o senhor comentou sobre a mega euforização. O que seria isso? É apenas o EV em qualidade superior? Olha, mega euforização nós vamos ter aqui amanhã, né? Quinta-feira. O problema é mais do que um EV de qualidade superior. É a euforia equilibrada em alto patamar. Precisa a pessoa sentir isso para ver, não adianta falar. Isso aí às vezes é inefável, né? Com as pessoas. Tem que a pessoa participar e ver. Amanhã você entra em contato na hora que nós vamos fazer. É às 13h45 da tarde. Tem 2 campos. Você entra no campo. Vamos ver o que dá. Uma saída. Arlindo, aqui em cima no ar. Pode ser? É você, Tânia. Página 8. Oi. Ciclologia. Ciclologia. O seu último ciclo. Por que você botou aí os códigos evolutivos dos intermissivistas? O que você quer falar com isso? Aí. O último ciclo. O último é os códigos evolutivos dos intermissivistas. Pois é, mas isso nós vamos passar para os códigos. Está mal colocado aí. Eu já anotei aqui. Pensei que vai passar o quê? Vou passar para a codigologia, porque ele está no ciclologia. Está ele está deslocado. Nós já vimos. Já anotamos. Eu pensei que fosse alguma ideia interessante. Não pensou não. Código e ciclo são coisas diferentes. Claro. Tá ok, obrigado. Faz favor. Só eu queria perguntar a respeito da mega euforização, que muitas pessoas perguntam para poder compreender a ideia. A série harmônica seria uma forma de explicitar melhor Não, seria um aspecto para ver as diferenças de manifestação de energia, mas não quer dizer muita coisa, não. Pesquisar mega euforização é vivenciar o processo. Quando começa a trabalhar com o estado vibracional, que a pessoa acaba chegando lá. Estado vibracional, arco voltaico, mega euforização. Isso é um crescendo. E muito bom, hein? Gostoso. No caso, você se refere aí no verbete à câmara de reflexão. Quando você se recolhe nessa câmara de reflexão íntima,
nos seus solilóquios, você vai fazer esse ciclo de tese, antítese e chegar então a uma síntese. Logicamente, quando você vai a essa reflexão, a essa câmara, você já levou vários elementos externos a partir de livros que você estuda muito e também de participação em tertuliário e muitos cursos que você tem feito. Então, esse é todo o material externo, não é isso? Estou te perguntando. Que você vai levar para a autorreflexão, para a autodialética, não é isso? Eu vou repetir de novo. Esse verbete, ele sempre vai, inclusive na hora de se fazer o circulóquio lá, ou a câmara de reflexão, lógico que você teve um monte de insights externos, né? Mas na hora lá você vai mexer internamente. Ele não se pode isolar a coisa só no interno. Agora, o foco de mudança, que é o interno, quando você mexe com o interno, na mesma hora você também está podendo mexer com o externo. Você está lá vai lá como consim cobaia. Naquela hora, você está mexendo com o pessoal externamente e ao mesmo tempo está fazendo uma movimentação interna. Né? Ela não se pode isolar tudo assim as coisas. E quando você faz sozinho isso, você também antes já recebeu um monte de informações e insights externos, né? Lógico, porque as coisas não podem isolar a coisa só internamente, não existe isso. Arlindo, aqui no B. O trinômio ressexis, invexis, recim. Pode explicar? O trinômio, que página é? Página 8. 8. O trinômio ressex, invex, recim. Então, é porque todas essas coisas, tanto a ressex, a invex quanto a recim, elas podem gerar todo esse processo aí autodialético. Agora, quando a pessoa tem o ressex, recim, invex e recim, essa interligação das coisas todas, elas também podem promover. Mas no conceito meu aqui, essas coisas aconteceriam mais separadas. Na ressex você tem um tipo de, vamos dizer assim, processo autodialético. Na invex vai ter outro. E na recim você vai ter outro. Mas também existe uma correlação do invex com a recim. Pode ter invex e na invex juntar com recim. E a ressex com a recim também. Então, é que o processo da realidade, a gente não pode isolar muito as coisas, sabe? Na realidade ocorrem N variáveis. Aí vai fazer igual se faz na economia, aquela questão dos ceteris paribus, tudo mais constante. Aí pega 3, 4 variáveis, isola e tem um monte de variáveis por fora interferindo. Então, as coisas acontecem sem um isolamento. Agora, aqui, por questões didáticas, a gente sempre faz o trinômio de 3 coisas aqui, mas na realidade entra uma inter-relação de N coisas. Mas dessas 3 coisas, essa pode existir até conjuntamente ou isoladamente. Eu não sei se você entendeu. Entendi, obrigada. Cima 8. Oi. Efeitologia. Último item. Poderia ampliar?
o efeito evolutivo das autossaturações pensênicas? Então, autossaturações pensênicas. Essa saturação pensênica, a conscienciologia sempre tem mostrado isso, talvez até com outras palavras, de a pessoa, vamos dizer, ela tem um tipo de um pensene trafarista, por exemplo. E existe uma autossaturação. Aquilo vai te incomodando, até que chega uma hora que vai ocorrer isso aí, que eu até coloquei aqui antes, o turning point, né? Que seria aquele ponto decisivo para você provocar uma mudança, né? Uma mudança de patamar. Então, essa saturação pensênica, você promove uma autossaturação desses pensênios aqui mal parados, né? Para entrar no outro patamar, que é o patamar, vamos dizer, evolutivo, da autodialética. Né? Arlindo, aqui em cima novamente, página 8, enumerologia. Você pode, a penúltimo item, a solução interior. Aqui você fez um bato pensene, né, repetindo interior, e você botou em penúltimo, não em último, a solução. O que você está falando, o que você está pensando como a solução? Porque aqui da autodialética evolutiva. Porque a autodialética não deixa de ser uma solução, mas aqui... você botou equilíbrio na frente, como final. Depois que você soluciona, vem o equilíbrio. Aqui eu pus, pelo menos a tentativa foi de colocar em ordem crescendo. Você tem uma discussão interior, você parte por uma dialógica interior, que é a própria diálogo interior. Dialógica é um diálogo. Depois, esse diálogo interior é um debate interior que já é acima do próprio diálogo, um debate interior. Esse enfrentamento interior, e depois de todo esse encadeamento aqui, vem uma solução interior, né? Que essa mudança de patamar aí, ela entra numa solução interior. E depois da solução interior é que vem o equilíbrio. Eu tentei, sei lá... Seria provisório? Porque isso vai continuar eternamente, né? É de eterno, né? Não, isso aí se continua. Depois outras conversas interiores. É um ciclo contínuo, né? É um ciclo contínuo. Aqui tudo nesse verbete aqui ele leva em conta o ciclo contínuo, que é o próprio conceito dialético. Sim. Tá, obrigada. Silêncio. Eu quero dizer para as nossas amigas que nós vamos colocar aí a escritora e a sistemata na femininologia que faltaram. Não pode faltar, porque senão as moças vão reclamar para mim. Um erro. Mas aí, enquanto o pessoal não fala, tem algumas pessoas hoje vieram me falar. Bom, isso é um assunto muito complexo. Pelo que está aqui, a pessoa está vendo aqui essa autodialética evolutiva. Bom, tudo é complexo, mas está dizendo que uma coisa difícil. Pelo que eu expliquei aqui, não vejo nada assim, de dificuldade para o povo entender, não sei se... Não, está bem claro. Agora, o chamativo do seu verbete, viu, Adriana? O chamativo seria a autorrefutação da tese pela antítese constituindo a síntese. Essa frase... Esse é o chamativo, né? É o chamativo. Sabe que eu coloco sempre aquele singular, o chamativo. Chama atenção.
Aonde está? É na fatologia, primeira linha. A autorrefutação da tese pela antítese constituindo a síntese. De nada. Arlindo, Oswaldo aqui assim. Tá ok, pode falar, Oswaldo. Posso falar? Aqui na definição, você fala de autoenfrentamentos contínuos, desconstruindo os fluxos pensênicos e atitudes patológicas. Me conte, no teu caso, quais foram esses autoenfrentamentos mais críticos que você teve na tua vida, nesta vida? E como você saiu deles? 2 ou 3 casos, se você pode falar a respeito disso. Como exemplo, hoje mesmo nós colocamos a questão do mito aí, né? Por exemplo, o mito do marxismo, podemos falar um pouquinho se você quer. Das coisas. Mas aqui o Verdet ele vai mais profundo, porque ele pega também os detalhes dos trafares, o próprio temperamento. Por exemplo, o temperamento meu, porque o Verdet ele foi mudado o temperamento, mas ele ainda tem mais o que mudar. Por isso que a gente fala no contínuo. Houve mudança. Eu antigamente tinha um comportamento bem mais, vamos dizer, patológico do que hoje, mas sempre tem o que mudar, né? Agora, quando em questão de temperamento, por exemplo, o temperamento meu antes era bem mais explosivo, né? Mais siciliano, assim, no caso, né? Siciliano. E hoje eu tenho uma acalmia relativa, mas também tenho que esse temperamento ainda continua sendo mudado, né? E outras coisas mais, mas dar exemplo pessoal é difícil, mas qual foi teu resultado mais notável que você pode falar? Ou seja, onde que você, mexendo no teu interior, você viu que teve a maior das mudanças? O resultado maior é uma acalmia relativa aqui. Antes eu era muito mais vulcão, assim, né? Relativa também, não é total. Ainda tem muito que melhorar, mas é tudo relativo, né? Nesse mundo tudo é relativo, mas tudo é relativo. Hoje, durante a TENEPS, fiquei estranhamente alerta e reflexivo, ao contrário de descoincidido e sonolento, como é de costume. Ao chegar em casa por volta das 12 horas, senti o insight de ir direto para a cama. Durante aproximadamente 1 hora, senti intenso trabalho energético, muito desconfortável, com dores físicas e energéticas, em especial no front chakra. Me vi a imagem, o holopensê de pessoas conhecidas, com as quais talvez esteja precisando de algum trabalho. Apesar do desconforto, entendi que poderia estar passando por algum processo para cirurgia. Então, deixei o processo acontecer. Agora me sinto zonzo e dolorido, mas um pouco revigorado. Ultimamente, tenho passado por um processo de acerto grupo kármico intenso, o qual tenho feito força para resolver. Fico na dúvida do que pode ter acontecido e da atuação de amparo ou assédio. Pode me ajudar a entender? Não, isso aí foi amparo, sim. Eles te assistiram. Isso é o Rafael. Dias passados encontrei vários escritos do início dos anos 90. Um colega me aconselhou jogar tudo fora. Porém, fiquei um dia lendo diversas situações passadas na magia, Carlos Castaneda e várias outras experiências nas diversas áreas esotéricas. Chegaram informações bem interessantes que mostram traços fardos e trafores do passado. Vale a pena escrever sobre isso? Se for esclarecer os outros tarefas do esclarecimento, vale a pena. Qual é a sensação do tempo e do espaço na vida extrafísica? Poderia me falar um pouco sobre isso? Olha, tempo e espaço, antes de mais nada, é um processo do micro-universo consciencial.
Então é um problema interno. O tempo, por exemplo, é uma variável. Isso depende do estado íntimo da consciência, é intraconsciencial. A mesma coisa, seja aqui ou noutra dimensão, tudo é a mesma coisa. Depende do estado íntimo, intraconsciencial da consciência. No que mais? Vocês têm ainda 17 minutos ainda. Arlindo, eu gostaria que você explicasse para nós, eu também não entendo muito de filosofia, como funciona uma dialética, como seria uma dialética dentro da tertúlia, com argumento, contra-argumentos, e como seria um verbete? Como seria aqui, ideal? de vez em quando acontece. Como seria ideal para você? O processo dialético ele está presente aqui, porque é processo do debate, já é um processo dialético. Porque as pessoas vão sendo informadas, as pessoas perguntam e questionam, e esse debate ele faz um maior esclarecimento. Então, esse maior esclarecimento que as pessoas têm em função do debate é dialética. Que a dialética veio justamente do debate grego lá. Mas aqui, esse debate nosso de alto nível aqui, não sei se você concorda, mas... Arlindo, eu peço desculpas em nome dos Aslares, que ele não está aí hoje, que deve estar muito ocupado. Ele devia estar aqui, né? Mas acho que uma coisa que eu acho bastante útil, quer dizer, a filosofia lá grega e a filosofia em geral, vamos dizer assim, ela está num nível, lá não é essas coisas, mas nós podemos usar instrumentos lá da filosofia aqui na Conscienciologia, aqueles embriões, tudo que já houve de filosofia grega, filosofia moderna, contemporânea, ela sendo usada aqui na Conscienciologia num nível maior. Não, minha filosofia é ótima, é bom a gente debater, discutir, investigar, pesquisar para ficar livre dela. Para ficar livre. Acabar com o mito, né? Acabar com os mitos. É muito mito. Um dos lugares que tem mais mito é na filosofia. Agora, o professor falando, quando perguntaram para ele quais os mitos que ele perdeu o mito do Marx, perdeu um monte, mas ele não falou da filosofia. O mito da filosofia também, da filosofia grega. Mas é o processo dialético, eu acho, é justamente isso. Tem lá uma coisa cheia de mito que veio da filosofia, debates exaustivos e etc. A filosofia é boa porque ela combate a falácia. Combate a falácia. Às vezes. Mas... Às vezes ela mesma é uma falácia, né? Mas aqui, por exemplo, eu não sei, nesse verbete, eu estou usando aqui uma coisa que é da filosofia dialética, que veio da filosofia, mas uma coisa nossa aqui, não sei. Aqui não existe... Eu não sei como vocês veem isso também. É bom também discordar, se quiserem. Não, eu vou dizer o que eu estou pensando do verbete. Eu estou gostando muito do seu verbete. Parabéns pelo verbete. Eu sei que a matemática aprovou. Se a matemática aprovou... apesar de eu estar na equipe de revisão, eu não tinha visto o verbete seu ainda. Então, gostei muito. Agora, eu queria te perguntar, no item 16, se é autodespreendimento ou autodespreendimento. E o que você pensou de botar ele aí? No item 16 da taxologia. Autodespreendimento na taxologia, né? É número 16. 16. Autodespreendimento para você empreender assim, esse autodespreendimento ele está no meio desse movimento dialético. Para você empreender, porque quando você usa essa autodialética, ela tem que ter uma iniciativa própria, ela não acontece assim
na questão interna da gente, ela acontece a partir da vontade. E essa vontade você empreende o movimento com autodespreendimento, né? Junto com um dos fatores aqui de autodespreendimento para você conseguir, vamos dizer, empreender o seu automovimento interno. Você tem que fazer dessa forma também, né? Eu não sei se então, você... esse 16 aí é autodespreendimento, de desprender. É com um E só, que a gente viu. Se for autodespreendimento, é com um E só. Se for a gente não viu no dicionário despreendimento, mas eu fiquei na dúvida, como é filosofia, podia ser, como é filosofia, podia ser despreendimento. O preendimento. É como é só, né? Então talvez tenha um E só, precisa ver com se for de desprender, os universitários. É com E só. É um E só. Eu já tinha notado aqui alguma coisa. Acho que é um E só. Mas como é filosofia, né? Podia ser que tivesse alguma coisa. É que o desprendimento dele, ou seja, o despojamento dele é tão grande que ele deu mais um E. Esse efeituado. Arlindo, letra A, João Melo. Eu sou retardatário, talvez você já tenha falado a respeito. Em exemplologia, quando você fala ali intermissivista iniciante, intermissivista veterano, o que você quer dizer aí, por exemplo, que a autodialética evolutiva ela é uma característica de um intermissivista mais eficaz, veterano, seria isso? Não, ele é dos dois. Só que o intermissivista mais profissional, ele vai empreender a coisa de uma forma mais eficiente. Justamente o que eu não entendi foi essa diferença entre o intermissivista iniciante e o veterano. O mais profissional é mais fácil de entender, né? Mas o iniciante e o veterano, a primeira coisa que me veio assim, intermissivista veterano, ele fez mais cursos intermissivos. Ou é mais completista. Né? Então, essa diferenciação que eu não entendi, ou se é uma característica do intermissivista veterano, essa, sei lá, recinofilia, autodialética evolutiva. Então, o iniciante ainda ele não tem a habilidade e competência suficiente para imprimir aí a autodialética de uma forma melhor. Agora, o profissional, o veterano, ele supera esses trabalhos com destreza. Bom, isso para mim está claro. Agora, a tua dúvida é em relação ao iniciante e o profissional? O que torna um intermissivista profissional e um iniciante? O que faz essa diferença? É que o iniciante, vamos dizer assim, ele é mais amador, né? Eu não sei se esse iniciante fosse o caso até de trocar, mas o iniciante que eu quis dizer é que ele ainda é amador, ele está se iniciando no processo, né? Dando os primeiros passos. O profissional, já com bastante experiência. O iniciante é o jejum. É o jejum, sei lá. Hã? Tem a diferença aqui. O jejum, né? Tá. Mas ele está no começo, não está no começo. O profissional, ele já está mais tarimbado. Quando eu li isso aqui, eu entendi assim, iniciando na arte da autodialética, entendeu? Das autorreciclagens. Eu entendi assim. Um é veterano em autorreciclagem, o outro é iniciante em autorreciclagem. Como intermissivista. Não, intermissivista que é iniciante, jejum. Não, perfeito, ficou mais claro, obrigado. Eu não sei se esclareceu. Né? Não, esclareceu sim. Você deve falar para ela que é o seguinte, ela não é, sabe, jejuna. Não, ela não é mais jejuna. Então acabou. Nem ela, nem a Tânia, nem... Cadê o...
Nem o Adélio. Por incrível que pareça. É bom acrescentar. Saiu. Não, eu sou iniciante. Terceiro, né, Arlindo? Terceiro. Ele está quase saindo do trio Parada Dura, né? Porque ele tem agora, 3 verbetes. Acho que eu vou pro quarto logo aí. Tem outro. Está no pré, no quarto, não sei se. Agora eu ouvi dizer que em seguida daqui vai ter novamente os verbetógrafos, não vai ser o professor, né? Quem é que vai? Não, vai ter mais 20 verbetógrafos que depois... Não, nós queremos ter 500 verbetógrafos. Não, depois desse. O depois que eu falo dessa... é só em 500, são outros 500. O que eu quis dizer é que depois dessa turma não vai ser o verbeta do professor Valdo. Vai ser de verbetógrafos, outros. O próximo agora vai ser mais gente. Eu soube por aí, não sei. Os meus, a turma já está cansada de ouvir minhas coisas. O problema é ouvir vocês. Muito agora, importante. Esse assunto aqui, acho que o pessoal já entendeu bem, porque agora... Não, o povo já não está mais com medo da filosofia. Olha o tanto de pergunta que aconteceu. Aconteceu bastante pergunta. Isso não era assim. Não era assim. Pouco a pouco a gente chega lá. Ao senhor professor Valdo, o que o senhor espera quando o senhor provoca o debate com o verbete, a contra-argumentação com base, logicamente. É uma coisa que o senhor espera, produtiva, ou mesmo outro verbetógrafo? Toda discussão e debate, desde que não tenha, que não vão às vias de fato, quer dizer, não haja tapa na cara, elas são boas. É assim que eu penso. Então, Não pode ter tapa na cara. Se há processo físico de agressão, está errado. Então... Agora, o debate não. O debate é democrático, é cosmoético. Depende do nível aí da pessoa. Uma outra coisa. Todo debate merece muita acurácia vamos dizer assim, no levantamento dos valores do debate. Porque se você vai ver que no debate tem gente que é jejuna, como nós estamos falando, inexperiente, noviço, principiante, está começando a engatinhar naquele nível, naquela ideia, você tem que dar desconto. A pessoa está aprendendo, está começando. Então o debate é preciso de muita atenção no julgamento, no juízo crítico do debate. Entende? Eu acho. É diferente. Cada debate tem um tom, uma harmonia, um ambiente, um holopensene, um clima e outra coisa, a coisa mais séria, há uma intenção. Quando há um debate que tem gente mal intencionada, a coisa aparece, não tem saída. Tudo vem. Agora o problema é falar tudo na cara, sem brigar. Então a discussão, debate, refutação, confutação, tudo isso é importante. Eu dou muito valor para tudo isso, porque é aí que aparece a heterocrítica positiva, boa, que ajuda. Agora, eu acho que a turma está começando a se despertar. E a turma era muito mole para participar das coisas. Hoje não, já tem muita gente que participa. Agora, eu devo isso tudo a vocês, somente a Tânia, a Cris, ao Arlindo, a você, a Rosa lá, a Adriana, a Dulce, vocês colocam molho no assunto. O Arlindo, durante muito tempo aqui, às vezes, ele é o levantador da bola para mim. Ele levanta a bola e eu meto fogo. Sabe, na cortada. Professor, essa intenção pode ser também para tirar a dúvida do próprio debatedor, pra como todo também mundo. fazer atalhos, aqui, né? Em matéria não é propriamente dúvida, mas o problema de pesquisar e aprofundar o assunto, todo mundo precisa, independente do processo de dúvida. O problema é ampliar e aprofundar, estender,
Você está entendendo? Fortificar, fortalecer, enriquecer o conceito, a concepção, o construto, a ideia. Isso é que é a coisa mais séria. E o debate traz isso. Professor Baldo, viu que aqui na interaciologia, o último item, interação, vontade, intencionalidade, homeostasia. Isso aí é a base de tudo. Debate, não. Isso aí assenta o processo da refutação e do programa do debate. Agora, a tertúlia sempre traz algum esclarecimento, cedo ou tarde. Mesmo que seja esclarecimento para liquidar com aquela ideia. Sempre esclarece. Vale a pena. Valdo, eu como herbetógrafo aqui vou fazer perguntas, então, também para... o debate da tertúlia, quando começou, a debate é dialética, bem. Mas quando ele começou lá, quando começou a tertúlia para hoje, no que ele evoluiu? Não, tudo melhorou. Primeiro, era pouca gente. Segundo, o povo tinha uma certa inibição. Hoje tem maior número de pessoas participantes e com muito mais profundidade. Uma outra coisa, o nível melhorou demais. É tanto que o meu nível também melhorou. Que a hora que eu pude falar mais coisa, eu acrescentei o que eu sabia, porque antes eu não podia falar tudo. Eu chegava e tinha que segurar. Aquilo vinha na ponta da linha e eu tinha que segurar. Hoje não, hoje eu desanco a madeira em cima de vocês. Por que não podia falar? O que você não podia falar, por exemplo? Ia complicar tudo. Eu ia falar, ninguém ia entender nada. O pessoal não era fácil. Ia dispersar o povo. Isso. Agora, nós estamos caminhando, nós estamos dentro. São 9 anos que eu estou trabalhando aqui com debate público, né? Pois então, vale a pena. Eu estou esperando os 200 verbetes seus. Tá certo? Se eu tiver fôlego, quem sabe? E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 63 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais, 16 perguntas online, 34 votos presenciais e 9 votos online. Os recados de hoje: teremos a Neida sobre o curso Verbetografia, o Rodolfo sobre inteligência financeira, a Patrícia sobre o Fórum de Responsabilidade Planetária e a Reinalda sobre a oficina da Evolucim. Antes com vocês, a Eliana sobre Programa Amigos. Boa tarde. Nós queremos informar vocês que nós vamos ter um sorteio extra no dia 25 de setembro, o Netbook HP, que foi sorteado anteriormente. O amigo da enciclopédia devolveu, alegando que ele não precisava, que talvez uma outra pessoa necessitasse mais, ou seja, ele foi muito generoso, e a gente vai sortear de novo. Então, o amigo ativo tem mais uma chance, e as pessoas que venceram a sua assinatura podem estar renovando aqui pelo CAEC, pelo telefone 4535252652, ou pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org. E quem não é amigo também pode ligar para o CAEC ou pelo site, se tornar amigo e concorrer a esse sorteio. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar o programa Verbetografia à distância. Para quem não teve ainda a oportunidade de escrever o seu verbete ou de participar das aulas presenciais do curso Programa Verbetografia, pode agora se organizar e assistir à distância, fazer o seu horário de estudo. Então, esse curso inicia dia 22 de setembro e a pessoa que se inscrever vai receber uma senha. Ele vai ser em ambiente mudo, a pessoa fica em casa, faz o seu horário, ele consegue entender como é que é a formatação de um verbete, o detalhamento, a construção, e depois, nas próximas semanas, ele poderá tirar dúvidas com a equipe que vai estar disponível. Para isso, é necessário que a pessoa realize a sua inscrição. Então, nós temos ainda algumas vagas, a pessoa pode participar, se inscrever, e isso é uma parceria do CAEC com a Pré-IC de Verbetografia. Então, para maiores informações, busque no telefone 45-3525-2652 ou e-mail caec@caec.org.
Não percam essa oportunidade, participem. Em nome da Apex, faço convite para o curso Inteligência Financeira à Distância. Esse curso com o professor Hernande Leite, ele vai ter a duração do dia 8 de outubro até o dia 2 de dezembro. Os objetivos do curso: mostrar a relação das finanças com a programação existencial, estruturar o orçamento pessoal visando o equilíbrio financeiro, compreender os aspectos intraconscienciais envolvidos na maturidade financeira, elaborar estratégias de construção do pé de meia pessoal, apresentar as bases do empreendedorismo visando a autonomia financeira e aplicar os recursos pessoais em investimentos cosmoéticos. Esse curso ele tem o custo de R$ 210 e pode ser feito através da recepção do CAEC, ou mesmo através do site do curso, através do endereço www.apexinternacional.org/inteligência financeira. Uma observação: a primeira turma esgotou em 15 dias, ou seja, a gente está abrindo a inscrição agora, quem fizer a inscrição antes vai ter mais chance de participar. Teve muita gente que ficou de fora da última turma, são 30 vagas. Muito obrigado e boa tarde. Olá, boa tarde. Vocês já pensaram que a reurbanização intra e extrafísica, ela passa pelo desenvolvimento da ética ambiental? Então, se você tem interesse sobre esses temas, participe do primeiro Fórum de Responsabilidade Planetária. Lá haverá uma mesa específica para desenvolver esse tema, ética ambiental, com os professores Arthur Andriolo, André Soares, Peter Van Lengen e Gustavo Vieira. Maiores informações vocês podem adquirir na recepção do CAEC pelo telefone 3525-2652 ou podem entrar no site para pegar a programação do evento. Gente, vai acontecer no dia 28 a 30 de outubro em Foz do Iguaçu, no Discernimento. O site para informações é www.responsabilidadeplanetaria.org.br. Participem. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui em nome da Evolusim para comunicar que sábado nós faremos a primeira oficina de bioenergia ligada à educação ambiental com as crianças da dinâmica energética. E para isso nós estamos solicitando o apoio da comunidade para trazerem garrafas PET e caixas de leite vazias para podermos realizar o transplante de mudas da palmeira Jussara que veio de Torres para ser cuidada aqui e dentro do ano ser plantado dentro da nossa mata aqui do CAEC. Nós podemos colocar esses vasilhames numa caixa que vai ser colocada ali no quiosque em frente à recepção. Muito obrigado a todos. E para amanhã teremos o verbete Faces Estriônica, a especialidade Comunicologia, a autora professora Adriana Lopes. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.